Bom dia! A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Hoje é terça-feira, segundo dia do nosso propósito. Olha, posso falar algo? Eu fico muito feliz quando eu inicio o propósito assim, direcionados por Deus, como temos levantado aqui neste canal, propósitos direcionados por Deus. Sabe por quê? Porque propósitos direcionados por Deus, eles seguem com vitória do Senhor, eles seguem com livramento de Deus, eles seguem com o milagre do Senhor. Então é por isso que eu me alegro, porque eu sei que o Senhor está trabalhando na sua vida. Isso é motivo de alegria, porque quando nós vemos a mão de Deus operando, é muito lindo. Nosso Senhor, Ele é maravilhoso. Segundo dia do nosso propósito, eu sei que o mundo espiritual está agitado. Sabe por quê? O mundo espiritual está trabalhando em favor da sua vida. Receba no nome de Jesus. Segundo dia do nosso propósito aqui de restauração. É o propósito que o Senhor colocou no meu coração e nós vamos seguindo aqui falando dessa linda história de Neemias. Falamos aí, ontem na segunda-feira a respeito do início, de como foi quando Neemias recebeu aquela notícia triste da sua família, estando ali em estado de miséria, de estado, a qual eles estavam ali com as portas de Jerusalém queimadas a fogo, estavam passando por um momento muito difícil, e Neemias, ele esteve ali orando e jejuando a Deus dos céus. Depois que Neemias esteve orando, se lamentando, jejuando, a Bíblia vai nos dizer que ele era copeiro do rei. E o que acontece? Neemias, ele estava ali servindo o rei, estava com o seu coração, o seu semblante triste. E o rei começou a perceber isso e falou: Neemias, você está doente? Neemias, está acontecendo alguma coisa? E Neemias foi e explicou a história para um rei chamado Artaxerxes. E o que acontece? Neemias foi e pediu autorização para o rei. Ele pediu que o rei pudesse autorizar ele para ele estar indo lá ver o povo dele, para que ele pudesse estar indo fazer algo em favor do povo dele. Só que aí é aonde inicia uma grande trajetória, porque Neemias, ele sabia que não iria ser fácil. Ele iniciou um propósito e esse propósito que ele iniciou não seria fácil. Ele teria que se deparar com muitas pessoas, ele teve que enfrentar muitas lutas. Eu sei que talvez estou falando com pessoas aqui que o Senhor já está aí falando no teu coração. Talvez não vai ser fácil, eu não vou aqui falar, olha, vai ser tudo às mil maravilhas, você não vai enfrentar nenhuma dificuldade no meio desse propósito, porque não foi assim biblicamente falando. Muitos servos e profetas de Deus em meios de propósitos passaram muitas lutas e Neemias foi um. Deus deu a vitória para ele? Deu. Mas ele teve que passar por uns momentos difíceis. Por quê? Por conta do propósito. Por conta da vitória que o Senhor estava preparando para ele lá no final. Levantou-se uma grande luta. E aqui, já começou algo aqui na vida de Neemias, porque quando o rei ele pede autorização para o rei, para poder estar indo lá para o povo dele, para restaurar aquilo que se havia perdido, a Bíblia vai nos falar assim, versículo 10, capítulo de número 2, versículo de número 10. O que ouvindo Sambalate, o honronita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive lá 3 dias. E de noite me levantei, e aos poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele a que estava montado. Olha aqui que profundo. Nós vamos ver aqui que quando souberam, esses homens aqui eram importantes, Sambalate, Tobias, depois um pouquinho mais para frente nós vamos ver falando a respeito de Gesem, eram homens importantes naquela época, não eram qualquer pessoa. E o que acontece? Quando eles souberam que Neemias estava ali proposto no seu coração a querer o bem do povo de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que eles se desagradaram com grande desagrado. Aqui já começou uma luta. Já começou uma luta porque Neemias ele já começou aqui a enfrentar pessoas que estavam vindo contra ele. E esse propósito que Neemias colocou no coração foi algo que ele teria que enfrentar muitas lutas por causa disso. Então eu quero hoje deixar aqui ao coração dos ouvintes da palavra do dia desse propósito que você não pode desistir.
Você não pode desistir, porque talvez virão coisas contra a sua vida. Virão pessoas talvez contra a sua vida por causa desse propósito. Então seja firme, seja forte, porque foi isso que Neemias fez. Ele determinou um propósito no coração dele e ele não parou. Veja que esses homens aqui já começou tipo assim, olha... Ai, mas eu não estou me agradando. Quem é esse homem aí que vem aí, que quer fazer o bem para o povo, para os filhos de Deus, para os filhos de Israel? Quem é esse homem? Então, veja que ali já houve meio que, não sei se uma inveja, eu não sei, talvez tem pessoas que eu estou falando aqui nesta manhã que são vítimas profundas de inveja. Talvez todo mundo pode fazer tudo, mas quando é você que vai fazer, aí sempre tem aquele que fala, ai, mas isso daí não vai dar certo, mas isso não é por nada, é porque muitas das vezes tem pessoas que têm inveja de você. Entenda bem, não dê ouvidos, esse propósito que você está iniciando, não dê ouvidos a nada e nem a ninguém. Sabe por quê? Que ainda é mais profundo aqui? Que a Bíblia vai dizer que de noite ele se levantou, e a Bíblia vai nos dizer que poucos homens ele ali selecionou para ir com ele, e ele não declarou nada para ninguém. Selecionou somente algumas pessoas ali. Olha só o que Deus está falando contigo. Selecionou apenas alguns homens para ir com ele, se levantou de noite e de madrugada, e a Bíblia vai dizer que ele não falou para ninguém o que ele propôs no coração. Neemias foi um homem muito sábio. Ele foi muito sábio e não foi à toa que Deus deu essa linda vitória para ele. Ele teve a sabedoria. Tem horas que a gente começa a comentar as coisas da nossa vida para as pessoas. Isso não é bom. Isso não é bom, que todos saibam, talvez, eu estou fazendo um propósito, olha, eu estou fazendo tal coisa. Tem pessoas que tudo que ela vai fazer, ela comenta com alguém. Isso não é bom. Isso não é bom porque nós achamos que todo mundo quer o nosso bem, mas infelizmente não é assim. E muitas das vezes tem pessoas que estão do nosso lado, nós achamos que querem o nosso bem, mas no fundo o coração só quem sabe é Deus. Então Neemias, ele foi muito inteligente, ele foi muito sábio, ele somente selecionou alguns homens ali com ele, se levantou de madrugada, de noite, e a Bíblia vai dizer que não falou para ninguém o que ele colocou no coração. Somente ali selecionou aqueles homens, não levou nenhum animal com ele, né? A Bíblia está dizendo aqui, senão o que ele estava montado. Ele foi muito secreto, ele foi muito sábio. O Senhor está dizendo para pessoas aqui nessa manhã, seja sábio, seja sábia, não fique falando a tua vida para ninguém. Não conte os teus segredos para ninguém, conte somente para Ele. Aquilo que você coloca no teu coração, não fale para ninguém, mas somente com Deus. O Senhor vai te honrar muito nesse propósito, viu? Siga somente as orientações que o Senhor está dando aqui através desse propósito, através da minha vida, e Deus vai te honrar muito. Não fale nada para ninguém, fique em segredo com Deus, porque eu sei que Deus, no final desse propósito, muitas pessoas vão testemunhar os feitos de Deus. E eu já quero aqui orar pela sua vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, Senhor, nesta manhã de terça-feira, eu quero estar aqui orando pela vida de cada uma dessas pessoas que firmemente estão nesse propósito, Senhor. Deus, como foi com Neemias, eu sei que talvez não será fácil. Muitas das vezes se levantarão Tobias, muitas das vezes se levantarão Sambalates, Pai, para querer parar o propósito do Senhor na nossa vida, Pai. Nós pedimos ao Senhor sabedoria. Coloca, meu Deus, sobre as nossas bocas, meu Pai. Oh, Deus querido, sabedoria para falar somente o que tem que ser falado e na hora que tem que ser falado. Não deixa, Pai, que nossos lábios venham se abrir para contar nada da nossa vida para ninguém, Pai, porque tem pessoas que muitas das vezes, Senhor, mostra que querem o nosso bem, mas no fundo não é, Senhor. Deus, esse propósito, como o Senhor foi com Neemias, Senhor, eu creio que o Senhor dará vitória a cada um dos inscritos desse canal, a cada um dos ouvintes da palavra do dia. Dai-nos a tua sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Eu quero pedir, dá força a essa pessoa, ainda que se levante pessoas, ainda que se levante situações contra a vida dessa pessoa, mas dá a firmeza que o Senhor deu para Neemias, Pai, para cada um dos teus filhos ir até o fim desse propósito e ver, meu Deus, a restauração do Senhor sobre toda a vida, Pai, sobre toda a casa, sobre todos os caminhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um dia vencemos, mais um dia do nosso propósito, segundo dia, e eu creio na vitória do Senhor na tua vida. Receba hoje essa palavra, fique em segredo, fique em silêncio, porque é você e Deus, e o Senhor está trabalhando em favor deste propósito. O Senhor está restaurando, viu? Tua vida, o Senhor está restaurando talvez o teu interior.
Eu sinto muito de falar isso. O Senhor está ministrando muito ao meu coração a respeito disso, que Deus está trazendo curas aí interior, Deus está sarando, né, o teu interior, restaurando o teu coração. Talvez de tanta luta que você já passou, Deus está restaurando o teu coração, porque através dessa restauração, Deus vai dar novos dias para você, Deus vai dar novas coisas vão acontecer sobre a sua vida, no nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu pedido aí, se você quiser algum pedido de oração, pode deixar aí nos comentários e divulgue essa mensagem, porque eu sei que Deus vai abençoar mais vidas. No nome de Jesus, um forte abraço e se assim o Senhor nos permitir, amanhã retornaremos com o terceiro dia do nosso propósito em nome de Jesus.